7h27. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Boa semana para todos nós. Boa semana, Miriam. A reportagem de destaque do jornal O Globo de hoje, assinada pelo jornalista Bernardo Lima, é a propósito da dívida dos estados com a União. E diz que a maioria dos estados pediu para aderir à nova frente de negociação da dívida com a União. É o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados. E isso fará com que estes estados tenham sua dívida corrigida apenas pela inflação. Nós estamos falando aqui, mais uma vez, de dinheiro público. Exatamente, de dinheiro público. E é importante tocar nesse assunto porque a matéria é muito boa, está lá a reportagem do Bernardo Lima, com todas as informações. Eu estou entrando aqui como comentarista que explica a situação. Essa é uma dívida velha, né? Uma dívida dos anos 90, quando houve a estabilização. Os estados todos se endividaram, tinha bancos, e esses bancos estavam endividados e quebrados. Então, o que o governo fez? Ficou com as dívidas, o governo federal, da época do Fernando Henrique, concentrou todas as dívidas no Tesouro Nacional, ou seja, o governo federal assumiu todas as dívidas dos estados e eles passaram a dever apenas ao governo federal. Essa é a origem da dívida. De lá para cá, ela passou por várias renegociações. Nunca houve uma negociação tão favorável aos estados quanto essa. E a origem dessa negociação é o governo Lula III fez uma proposta já muito boa que reduzia os juros do que eles têm que pagar, e quando chegou no Congresso eles melhoraram ainda mais da perspectiva dos estados, criaram vantagens. Então, esse programa, o Propag, ele significa um subsídio federal aos estados. E aí tem uma injustiça, porque os estados maiores é que devem mais. Então, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A maior dívida nominal do estado de São Paulo, mas a maior dívida real, quer dizer, comparando com a receita corrente líquida, é do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles sistematicamente não pagam, deixam para lá, enrolam. O Rio de Janeiro, que é um estado que poderia ser rico, dado que recebe os royalties do petróleo, pois é, o Rio de Janeiro não paga, e quando tem coisas como, por exemplo, vendeu a empresa de água, a SEDAI, de água e saneamento, ficou com dinheiro para gastar em vez de quitar a dívida, como era obrigatório dentro do acordo. Mas, enfim, o fato é que estados pequenos, como Piauí, Espírito Santo, vários estados pequenos fizeram um esforço grande ao longo da história e reduziram sua dívida, pagaram a dívida, e estados grandes abusaram da dívida. Então, esse programa beneficia os estados, mas de uma forma Robin Hood ao contrário, porque beneficia principalmente os grandes. E por que ele beneficia? Porque eles vão pagar juros zero, apenas a correção da inflação. Quanto que o governo federal paga na sua dívida? O governo federal também tem dívida no mercado, né? Uma dívida grande. Paga 15%, que é a Selic. Então, ele vai pagar ao seu credor 15%, e do seu devedor vai receber zero. Mesmo assim, tem estados reclamando, pedindo mais coisas, e eles pediram, inclusive, o uso do fundo que vai ser criado, que é o Fundo da Reforma Tributária, para abater dívida. Eles fizeram várias outras vantagens, né? Então, o que se espera é que esse assunto seja resolvido, mas que os estados não criem amanhã mais uma reclamação de que não conseguem pagar, porque as condições estão cada vez mais fáceis. Quisera nós, Cássia, ter um credor assim, que deixa a gente pagar a dívida sem juros. Eu ia te perguntar justamente isso, Miriam. Diferentemente da situação das pessoas, para os grandes estados, dever compensa. Exato, os grandes estados, dever compensa, sempre compensou, porque cada renegociação é uma dívida, cada renegociação é mais uma vantagem,
E os estados que pagaram, Paraná, Rondônia, Mato Grosso, Espírito Santo, o Piauí, que tem até cresceu um pouco, mas ela já teve já fez um esforço muito grande para pagamento. Esses estados, quer dizer, quem pagou foi bobo, digamos assim, dado que o governo criou novas facilidades. Mas agora é para realmente pagar, né? É para realmente resolver o problema e pagar essa dívida e encerrar esse assunto. Perdoar a dívida o governo não pode, porque são 800 bilhões, não dá para fazer isso. Os estados têm receita, podem pagar e foram beneficiados ao longo da história por essas sucessivas renegociações. E eu sei que o nosso ouvinte já me ouviu falar várias vezes aqui, renegociação da dívida dos estados. Já vem a Mira Leitão com a renegociação da dívida dos estados. Mas é que a cada vez que eles fazem uma negociação, os estados grandes param de pagar, entram na justiça para não pagar. A Minas Gerais, por exemplo, fez isso. E aí o Supremo deu o direito de não pagar a dívida e a dívida foi crescendo e ele gastando todos os recursos com outras coisas. E depois são esses estados hoje governados pela direita que dizem, o governo federal é gastador. Eu estou aqui pagando minha dívida. Mas assim, eles pagam a dívida com essas facilidades todas que o governo federal criou nesse Propague, que é o mais benéfico dos programas até agora. Cássia e Milton. Muito obrigado, Miriam. Uma boa semana para você. Boa semana para todos nós.